Nós estamos trabalhando com a matriz SO3, né? E nós expressamos a matriz SO3 desse modo aqui. Vou esquecer o tio agora, tá bom? Aí a matriz ômega, ela é definida por 3 geradores. Tá? Vai ser ômega 3. E onde as matrizes são ômega 1. Então, momentinhos antes do intervalo, eu tinha definido com o I, eu tinha colocado um tio aqui, tá? Agora eu vou abolir esse tio. Daqui para frente, nós vamos falar das matrizes ômega e ômega 1, ômega 2, ômega 3, como se tivesse o tio tudo com I. Nós estamos passando para a representação puramente imaginária dela, nós não fizemos nada, simplesmente multiplicamos aquela exponencial. Simplesmente fez isso aqui. A gente pegou isso que nós tínhamos e multiplicamos por I menos I. Coisa que a gente fez. Então, vou colocar uma coisa assim. Aí eu não vou fazer esse exercício, mas é uma verificação imediata. Se a gente calcular os comutadores dessas matrizes, calcular o comutador de ômega 1 com ômega 2, eu vou obter I ômega 3. Se eu calcular o comutador de ômega 2 com ômega 3, eu vou obter I ômega 1. E se eu calcular o comutador de ômega 3 com ômega 1, eu vou obter I ômega 3. Então, a partir dessas 3 matrizes, vocês podem imediatamente verificar aquelas 3 relações. Certo? E aí, nós observamos que aquelas 3 relações são exatamente as 3 relações que nós conhecemos para a álgebra do momento angular, na mecânica quântica. Essa relação aqui, essas 3 relações, aparecem assim. Você acabaram de copiar aí, ó. Ah, tá legal. Já fez? Uma carteirinha que você recebe, deve ficar pronta segunda-feira, ou de feriado, sexta-feira. Aí você pega a carteirinha que você recebe, se você quiser, a gente já está fechando. Já bonito, né? Obrigado. André, eu tinha trazido para você. Depois vai receber. Nem eu, porque é bom. Isso foi muito necessário. Então, pessoal, essas 3 relações que estão aqui, ó, elas podem ser escritas naquela forma padrão, usando o aditivo. Ômega I, ômega J, igual a I, epsilon I, J, ômega K. Então nós nos reconhecemos aqui. É a álgebra de Lie
dos momentos angulares da mecânica quântica. Né? Se a gente lembrar que na mecânica quântica o momento angular orbital é I, H cortado, epsilon, I, J, kappa, XJ, PK. Né? Momento angular é epsilon, I, J, kappa, XJ, PK. Onde o operador do momento é menos I, H cortado, derivado. Então, esses objetos aqui, ó, são os operadores de momento angular na mecânica quântica. Menos I, H cortado, epsilon, J, kappa, XJ, dk. A álgebra desses L's é exatamente a álgebra desses ômegas. Então, os geradores, 3 geradores de SO3, eles satisfazem exatamente a mesma álgebra que é a álgebra dos momentos angulares da mecânica quântica. No fundo, é a álgebra de limite SO2, que é o SO2. E aí, chega aquilo que o Dorian queria. Por que eu estou chamando isso de estilo? Porque quando nós estudamos essa álgebra, quando nós pegamos o análogo dessa álgebra na mecânica quântica, que é LI, LJ igual a I, H cortado, epsilon, IJ, kappa, L kappa, né? Nós sabemos dessa relação aí como construir os estados que podem representar, que dão as representações dessa álgebra. São aqueles estados que têm L, ML. Um L, né, inteiro, 0, 1, 2, momento angular orbital, 0, 1, 2, 3, etc. E ML é mais de menos 0, mais 0. Então, é esse L aqui que eu estou chamando de spin. Esse L aqui, eu estou assim, implicitamente chamando de spin. São essas, quer dizer, a multiplicidade, o número de estados associado a um dado L é 2L mais 1. Então eu tenho 2L mais 1 componentes de um vetor L, LL, LL menos 1, LL menos 2, L0, L menos L mais 1, L menos L. Eu tenho 2L mais 1 componentes de um estado, né, associado a um certo L. Então cada valor de L marca um certo valor do momento angular orbital. Então L igual a 0, eu tenho uma única dimensão. L igual a 1, eu tenho 3. L igual a 2, eu tenho 5. Então, quando eu estou classificando essas representações aqui, então dentro dos tensores do espaço de Minkowski, isso que eu estou chamando de S, na verdade, é esse número quântico aqui, é esse L. Porque, no fundo, o que eu estou fazendo é trabalhar com a rotação, não é só 3. Eu estou vendo o caráter daqueles objetos sob SO3. E SO3 tem 3 geradores. E a álgebra de SO3 é exatamente uma réplica do momento angular. A única diferença é que não tem o H cortado. Né? Vocês podem observar que, se eu souber a teoria de grupo, eu posso chegar na mecânica quântica simplesmente dizendo que, se eu multiplicar essa relação aqui por H cortado ao quadrado, olha aqui, ó. H cortado ômega I faz o papel do LI. H cortado ômega I, H cortado ômega J, I, H cortado FJK, H cortado ômega K. Então, os geradores de SO3, pura teoria de grupo, não tem mecânica quântica nenhuma. Mas se eu simplesmente multiplicar os geradores de SO3 por H cortado, eu obtenho exatamente a ordem dos momentos angulares. Então, a relação entre SO3 e mecânica quântica é o fator H cortado. Na verdade, ou eu poderia pensar assim: o ômega I é o momento angular sobre H cortado. Na verdade, é isso que eu estou fazendo, certo? Então, quando eu estou tirando proveito dessa relação que vocês conhecem da graduação. Né? Se eu cheguei a uma álgebra de geradores de SO3 que satisfazem essa mesma relação, então eu sei classificar, eu sei que na verdade seria um momento angular orbital.
que é o L. Então, eu estou classificando as componentes daquele tensor segundo esse número L que caracteriza cada representação do grupo de rotação. Então, eu tenho L igual a 0, no estado, que é o escalar. L igual a 1, 3 componentes, é o vetor. Está aqui. L igual a 1, 3 componentes. L igual a 1, 3 componentes. Aqui, L igual a 2, 5 componentes. E aqui, L igual a 1, 3 componentes. Então, aqui na verdade tem o 0, que é o traço, e a parte dos pintores. Entenderam mais ou menos essa conexão? Então, quando eu dou um objeto que se caracteriza sobre o grupo de rotação, automaticamente eu sei extrair ali dentro todas as componentes de E só 3 que estão ali. Por exemplo, depois eu vou chegar no caso de 0 e 3, né? Por exemplo, pagar isso aqui. Aí não paga essa porque aquela forma do ômega, ele se torna uma entidade física, né? Se eu colocar o H cortado, eu estou colocando dimensão. Quer dizer, o H cortado ele traz uma escala física. Por exemplo, H cortado é o quê? 6,56 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então eu trago uma escala de energia com tempo. Porque o ômega I são coisas numéricas. É uma coisa, aqueles ômegas que nós calculamos, tudo numérico, 0 menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, se nós dividirmos, multiplicarmos cada um daqueles ômega por H cortado, eu chego naquela relação. Então, a relação que nós temos é como se H cortado vezes E só 3 é o momento angular na mecânica quântica. Essa é a expressão matemática que a gente chegou, certo? Se a gente multiplicar H cortado por S, não tem. Então, a física está aqui. Aqui é simetria. E aqui é mecânica quântica. Aqui está a física. E aqui está a constante fundamental. Então, uma constante fundamental associada a uma simetria gera uma nova física. Essa é mais ou menos o enredo. Certo? Mas o valor do ômega se torna significativo. O ômega tem massa, a massa, carga. Você agora vai definir o ômega. Então, aquele R igual a ele, ômega, se aparece uma rotação, vocês vão poder tudo invariante, tudo, que vai se existe, né? Tira daquele. Usa o ômega, esse ômega que vai interagir com o magnético. Isso, esse ômega vai interagir. O H cortado ômega, ele se acopla do campo magnético. Falar de novo dele. Oi? Se pudesse falar de novo para você, o externo dela. Porque o externo dela ele faz isso. Quer dizer, esse, na verdade, o externo dela faz, na verdade, baseado nisso aqui, ele associa ao spin, que satisfaz a essa álgebra, né? Quer dizer, o spin S, uma partícula com carga K e massa repouso, né? Ele associa aqui o momento angular, momento de polo magnético. Então, esse momento de polo magnético é que se acopla com o campo magnético externo. Na mecânica quântica que a gente faz é isso, a energia de interação é essa aqui. E aí esse momento de polo magnético, ele é o H cortado. Ou deixo o H cortado aqui dentro, ou boto o H cortado aqui fora. Mas eu deixo S como representando a matriz de spin. É H cortado sobre 2M. Então isso aqui, a partir do spin e da carga elétrica, eu tiro uma propriedade de magnetismo da matéria. Quer dizer, o magnetismo da matéria, o momento de polo magnético associado a uma partícula elementar, é o produto da sua carga e do seu spin, basicamente é isso. E aí o externo guerra aqui pega esse S aqui, na verdade, é o H cortado do ômega. Porque o S, na verdade, é uma forma, ou é o momento angular orbital, ou é o momento angular intrínseco, né? Mas aqui nós estamos colocando o momento angular, o momento magnético intrínseco da partícula. Porque, claro, eu posso ter uma interação
spin opa, do momento magnético associado ao momento angular. Isso aqui é uma interação, na verdade, o que a gente quer obter, isso aqui, momento angular orbital mais o spin, isso aqui se acopla com o campo magnético. Mas isso aqui é o momento angular orbital, qualquer objeto tem, até um escalar. O que é intrínseco da partícula é o spin. Essa parte aqui é importante para nós, que é isso aqui que te dá o momento magnético intrínseco da partícula, independente do estado de momento angular orbital dela. Ela pode estar até parada em repouso, mas ela tem spin. Os termos tem que fazer o S. Os termos que é o S. E esse S, quer dizer, daí se a partícula fosse o spin meio, foi a spin 1. Menos 0 e menos 1. Está sempre 2 0 mais 1. Os termos dela foi feito por projeto não, que é? Eu acho que era ímã de prata, mas na verdade era alguma coisa que tinha spin meio, né? E depois a partícula do spin, tudo isso no 25, né? Por aí, 24, 25, não lembro a data, mas é por aí, porque o spin foi descoberto, o spin é de 25, né? 25, o Lemberg foi o seguinte, os termos dela é por aí. Depois eles fizeram o spin. Fizeram, tem. Mas depois eles fizeram. Não sei, eu posso ver, não sei a data do spin, não sei. Foi bem depois. E daí vamos ver, a intensidade do veio de internet está ligada ao óculos. Isso, está ligado, exatamente. Intensidade está ligada ao campo magnético, está ligado aqui também. Quer dizer, esse S, né, ele é H cortado ômega. Né? Porque você ali tem o E, você falou o K, o L, essa identidade que eles conhecem. Mas daí apareceu uma outra identidade que usa aquilo de grupo, o ômega. Isso, esse S aqui ele expressa a função do ômega. Esse S aqui, na verdade, é H cortado vezes ômega. A identidade para ter tirado daquele grupo. Os outros não foram dados daí da natureza. Apesar da simetria, isso aqui são geradores de essa política. Uma dada representação. Eles não são entidades da natureza. Não, são entidades da simetria rotacional. E aí, digamos, você, o campo, ele está sempre ligado ao gerador dele. Sim. Ligado ao gerador, quer dizer, o campo magnético, ele sabe exatamente pelo spin da partícula, ele sabe onde é que a partícula se localiza segundo essa parte. Bom, só voltando aqui a vocês rapidinho, T0i e T0. T0i, posso pegar um tensor, vou pegar lá, T0i, T0. Suponhamos que aquele tensor T seja construído dessa forma, uma matriz 2x2, 4x4, construída através das componentes de um vetor V, componente I, um W componente I. Se eu formar essa matriz a partir de dois vetores, por exemplo, o T0i é a componente temporal do V e a componente espacial do W. Mas o T0 não é a mesma coisa. É a componente espacial V pela componente temporal do W. Agora, se esse tensor fosse simétrico, se eu construísse esse tensor não a partir de um V e do W, mas a partir de um V só, eu poderia construir esse tensor, porque esse tensor é simétrico. T' igual a T'. O T' é VI, que é a mesma coisa. Então, é claro, T0i é T0 VI. T0 é VI V0, é a mesma coisa. Por isso que eu sou simétrico. Então, nesse caso, T0i igual a T0. Mas eu poderia ter construído também, se o T' fosse assim. VI, WI, menos VI, WI. Então, é claro que T', é menos T'. Então, T0i é T0 WI menos VI W0.
TI0 é VI dado 0 menos V0 dado I. Então, nesse caso, TI0 é menos T0I. Então, teria uma relação, o tensor é simétrico. Ou no outro caso, eu tinha uma relação que era simétrica. Mas, em geral, TI0 não é uma coisa que T0I, tá certo? Vai depender das propriedades de simetria do tensor. Legal? Então, vamos voltar aqui, só para vocês perceberem assim. Ainda estou no SO3, não voltei no espaço do hipótese que ainda não. Suponhamos que eu tenho o seguinte tensor de SO3, um objeto assim. Um tensor com 3 índices, P, I, J. Em princípio, tem 27 componentes, 3 vezes 3 vezes 3. Né? O I varia de 1 a 3, o J de 1 a 3, o K de 1 a 3. Então, eu posso ter 27 componentes no final de tudo. Mas quase esse tensor não seja tão solto assim, tem uma propriedade. Ele tem a seguinte propriedade: PJ é igual a menos PJIK. Então ele tem uma antissimetria nos dois primeiros índices. Por exemplo, se a gente quisesse pegar esse tensor, então ele é antissimétrico nesses dois primeiros índices. PJ é menos PJI. Então, isso significa que aqui, ao invés de eu ter 3 vezes 3, 9 componentes, eu vou ter 3 componentes apenas, porque eu vou ter 1 é 0, porque ter 1K é menos ter 1K, que vai dar 0. Então, eu só vou ter componente 1, 2, 1, 3 e 2, 3. 2, 1, 3, 2 e 3, 1 são funções das anteriores. Aqui, do ponto de vista desses dois índices, é como se eu tivesse uma matriz antissimétrica 3 por 3. Então, como esse tensor aqui é antissimétrico PJK, eu reduzo esse tensor a essa relação. Eu posso escrever epsilon IJK, epsilon IJL, com T minúsculo LK. Por quê? Porque esse conjunto de dois índices aqui antissimétricos, a gente já sabe que se eu tenho dois índices antissimétricos em 3 dimensões, isso é equivalente a um único índice vetorial através dessa relação. Então, na verdade, esse tensor aqui, ele nada mais é do que esse tensor aqui. Agora, esse tensor aqui nós já conhecemos, é esse aqui, ó. Ele é um tensor geral 3 por 3. Ó. É uma matriz geral 3 por 3. Uma matriz geral 3 por 3, ela vai ter uma parte antissimétrica, portanto ela tem spin 1, L igual a 1. E ela vai ter uma parte simétrica de traço nulo e o traço. Então, na verdade, esse tensor ele é equivalente a esse objeto aqui. Apesar de ele ter 3 índices, essa relação de antissimetria me restringe ele a ser equivalente a esse objeto. Ó, se ele tem 3 índices aqui, 3 aqui, tem 9 componentes. E aqui vai poder ser 1, 2, 1, 3 e 2, 3. As demais são dependentes. Tá? Tem 3 componentes independentes aqui, 3 vezes 3, 9. Ó, 3, 2S mais 1 é 3. 2S mais 1 aqui é 5. E 2S mais 1 aqui é 1. Então, aquelas 9 componentes, elas estão sob a forma de 3 componentes formam o spin 1, 5 componentes formam o spin 2 e uma componente é o spin. Então eu vejo o conteúdo de spins daquele tensor através dessa relação. Certo? Vou pegar uma relação ainda mais restritiva. Suponhamos que eu pegasse essa relação. E esse tensor tem satisfaz a essas relações entre T e J, K, é menos T, J e K. Mas que é igual a T e Kj. Essa relação dá alguma coisa. Então, esse tensor, ele é antissimétrico nos 2 primeiros índices. Mas ele é simétrico nos 2 últimos índices. Tá? Então, por exemplo, se ele satisfaz a essa relação aqui, é claro que eu nunca vou poder ter esses 2 índices iguais. Porque se eu fixo K e eu troco I com J, ele troca de sinal, então 1K é menos 1K, dá 0. Agora, essa relação, ela me traz o K para cá. Devido a essa simetria,
Se eu troco J com K, isso aqui é TI capa J. Mas agora, isso aqui também é anticimétrico. Né? E agora, quando eu reduzir esse tensor dessa forma, eu sei que esses dois primeiros índices são anticimétricos. Então, isso aqui também é menos T capa J. Então, esse tensor, eu comecei assim, disse só isso. Ele tem essas propriedades. Ele é antissimétrico nos dois primeiros índices e é simétrico nesses dois últimos índices. Então, essa primeira relação, ela me dá o seguinte. Ela me dá T1, 2, tá? Eu posso ter 1 com 2. Posso ter 2 com 1 é menos 1 com 2. Então, não é independente. Quer dizer, fixado um certo do K, eu aqui vou poder ter T1, 2, T2, 3, capa, e T3, 1K. Claro, se eu tiver T3, 2K, é menos 2, 3. O 1, 3 é menos 3, 1. Então, devido a essa propriedade de antissimetria dos dois primeiros índices, eu só poderia ter essas componentes. 1, 2K, 2, 3K, 3, 1K. Claro, eu posso ter, então, T2, 1K, mas não é independente. Ele difere, um difere da outra com o sinal menos. Essa aqui, T3, 2K. Então, essa aqui difere dessa por um sinal. E essa aqui, 1, 3K. Essas duas diferem uma da outra por um sinal. Agora, o tensor, ele é simétrico nesses dois últimos índices. Então, por exemplo, se esse índice aqui for 1, T1, 2K. Então, esse K pode, em princípio, ser 1, 2 ou 3. Suponhamos que esse K seja 1. Então, ele é T1, 2, 1. Mas agora, se eu tenho essa propriedade de simetria, esse cara aqui é T1. Troco esses dois, só faço essa relação aqui. 1, 2. Mas, por essa relação aqui, T1, 2 é 0. Então, essa componente 1, 2K, ela não vai existir, por exemplo, para K igual a 1. Então, com isso, essa relação me mata o T1. Vou pegar essa configuração, T1, 2. Então, se eu pegar T1, 2, 1 é 0. Por causa dessas duas propriedades juntas, me matam essa componente, tá certo? Estou só repetindo aqui. Se eu tiver T1, 2K, T1 e JK menos TJ, isso me seleciona que o I e o J tem que ser diferentes. Então, eu vou poder ter 1, 2 ou 2, 1, 2, 3 e 3, 2, 3, 1 e 1, 3 para cada K. Beleza, então eu tenho que ter 1, 2. Agora, vamos ver todos os Ks possíveis. Se eu colocar K igual a 1, isso aqui é T, 2, 1. Mas agora eu vou usar essa segunda propriedade, que me diz que há uma simetria nos dois últimos índices. Então, T1, 2, 1 é igual a T1, 2. Mas aí, por causa dessa propriedade, T1, 2 é 0. Então, se T1, 2 é 0, T1, 2, 1 é 0. Certo? Então, já me matou uma componente. Então, eu posso ter T1, 2, 1 está fora. Vamos ver se eu posso pegar T1, 2, 2. Se eu trocar esse 2 com esse 2, isso aqui me dá T, é a mesma coisa, T1, 2, 2. Agora eu posso trocar esse 1 com esse 2, dá 2 e 2. É menos isso. Então, o T1, 2, 2, tiver uma relação. T1, 2, 2 existe. Posso botar T1, 2, 2. Mas isso aqui vai ser igual a menos T2, 1, 2. E aí agora, como isso aqui é simétrico, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos T2, 2, 1. Certo? Mas T2, 2, 1 é 0. Certo? Né? Então, a gente vai manipulando essas relações. Certo? Eu vou voltar, eu estava estudando essa possibilidade. Então, vamos fixar essa configuração. 1, 2, bota aqui 1. Então, vimos que se eu puser aqui 1 dá 0. Qual é aquela relação? Vamos botar 2 agora. T1, 2, 2. Fizemos T1, 2, 2. Vamos ver essa componente. Depois eu vou pegar T1, 2, 3. T1, 2, 2.
Usa agora a primeira propriedade, a antissimétrico aqui. Então dá menos T, 2, 1, 2. Agora usa a propriedade de simetria aqui. T, 2, 1, 2, eu posso trocar esses dois índices. Os dois, segundo e terceiro índice são simétricos. Então vai ficar menos T2, fica fixo, mas aí eu troco esses dois, 2, 1. Mas T2, 2, 1 é zero por causa dessa relação. Essa relação impede que os índices I, J sejam iguais. Então, essa componente também é zero. Estão vendo que quanto mais filtro que a gente coloca no tensor, mais a gente vai reduzindo ele. Esse aqui, que aparentemente tinha 27 componentes, quando eu coloquei essa relação de antissimetria, ele caiu de 27 para 9. Agora, esse aqui que eu estou colocando essa relação a mais, de repente vai ser todo zero. Vamos ver se ele vai ser trivial ou não. Vamos ver o que vai sobrar dele depois de tudo isso. Tem 1, 2, 3. Então, tem 1, 2, 3, eu vou relacionar. Vamos fazer o seguinte, eu posso trocar esse 1 por 2. Vai ficar menos T, 2 e 3. Troquei só os dois primeiros. Agora, troco os dois últimos, dá uma relação de simetria. Então, mandei menos T, 2, 3, 1. Então, T1, 2, 3, em um momento eu posso provar que ele seja zero. Porque eu estou provando que a componente zero sempre que eu juntar dois índices iguais na primeira componente. Nas duas primeiras componentes. Nesse caso, as três componentes são diferentes, esse tensor está meio livre. Então, vamos dizer, T1, 2, 3 não deve ser zero. Então, a gente mostrou aqui. T1, 2, 3 sobrevive. Beleza. Agora, claro, T2, 1, a mesma coisa. Esse T1, 2, o T2, 1 difere no sinal. Então, eu não preciso fazer as configurações 2, 1K, porque as configurações 2, 1K, elas são menos T1, 2K. Então, se eu pegar, por exemplo, T2, 1, 3, mais ou menos está ligado a isso. Então, essas duas configurações, quando eu faço essa já fica pronta. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar T2, 3, 1, eu estou caindo nesse cara aqui, né? Se eu pegar T2, 3, 1, eu posso trocar esses dois aqui. Então vai ficar T2, 1, 3. Mas aí agora eu posso trocar esses dois e ganhar um sinal menos. Então está menos T, 1, 2, 3. Então essa componente 2, 3, 1 também sobrevive. Mas ela já está contabilizada. Claro, se eu pegar a componente T3, 2K, essa aqui já... Agora, se eu pegar T2, 3, 2, vou ter o índice 2 repetido. 2, 3, 2. Quando eu fizer K é igual a 2. Aí eu troco a ordem aqui, porque tem uma simetria. Então fica 2, 2, 3. Mas T2, 2, 3 é zero por causa da antissimetria. Então, o T2, 3, 2 não existe. E o T2, 3, 3, vamos ver se vai poder tirar. T2, 3, 3. Então aqui eu posso trocar o 3 com 2. 3, 3, 2. Então um sinal menos. Mas aqui eu posso trocar o 2 com 3. Então 3, 2. Então também está certo. Então essa aqui só sobrevive a 1. E aqui vai ser a mesma coisa. Se eu fizer 1 aqui, eu posso esse 1 aqui, tem 3, 1, 1. Então, se eu trouxer esse, eu troco esse com esse. Fica um 3, dá um sinal menos. Mas aí eu posso trazer esse 1 com esse 3 sem colocar nada. Então, dá T1 com 3, então também dá 0. Então, se eu colocar 1 dá 0. Se eu colocar 2, eu recaio aqui. E se eu colocar 3, eu também 0. Então, esse tensor no final do dia tem uma componente. Ele é T1, 2, 3. Então, ele na verdade não é um tensor escalar. Só sobra a tensor da componente. O objeto só tem uma componente. Se ele só tem uma componente, 1 é igual a 2R mais 1. Não é igual a 0. Certo? Então, às vezes, colocando relação de simetria demais, a gente acaba reduzindo o tensor a um mero escalar. Naquele caso lá, nós tínhamos 27 componentes, mas a relação de simetria me trouxe ele para 9. Agora, quando eu impus a antissimetria dos dois primeiros índices, a simetria dos dois últimos índices, o tensor, na verdade, só sobrevive a componente 1, 2, 3, só sobrevive essa componente.
Certo? Então é um escalar. Então, na verdade, se vocês olharem para esse objeto, ele é um escalar. Vou deixar esse exemplo aqui para vocês. Vou deixar o seguinte exemplo. Quando você tem um tensor que seja tem as seguintes características. Vou colocar um tensor assim, R, I, J, K, L. Suponha que tem as seguintes propriedades. Ele é antissimétrico dos dois primeiros índices. PR e J é menos DJ e KL. Ele é antissimétrico nessa troca dos dois primeiros. Suponhamos que ele seja antissimétrico também na troca dos dois últimos. Mas suponhamos ainda que ele seja simétrico na troca dos pares de índice. Se eu pegar IJ, KL, ele vai ser igual a R, KL e IJ. Então, se eu trocar esses dois índices, ele troca de sinal. Se eu trocar esses dois índices, ele troca de sinal. Mas se eu trocar simultaneamente esse par com esse par, ele se mantém. Então, ele é simétrico sobre a troca dos pares. Então, a pergunta é: quantas componentes independentes tem esse tensor e quais são os módulos as componentes irredutíveis de SO3 que estão presentes? Então, a tarefa, essa é a tarefa, tá? Chegar ao número de componentes independentes e decompor segundo representações irredutíveis de SO3. Essa sigla aqui, estou pegando no inglês, tá? É Irreducible Representation, representações irredutíveis, tá? As representações irredutíveis, então, são os diferentes L's de SO3 que estão presentes aí. Se for identificar se tem spin 2, se tem spin 1, então primeiro ver quantas componentes independentes e depois ver quais são os módulos de spin que estão presentes. Legal? Beleza? E a segunda parte da tarefa, que é menos trivial, mas é factível, é só pensar. É assim. Pelo menos entender se faz em talvez 2, 3 linhas. Seria ótimo. Tá certo. Vocês podem mostrar como
mostrar o seguinte, que se eu contrair esse índice com esse índice, eu vou formar o seguinte, vou colocar essa fotografia aqui. Ou seja, isso aqui é uma soma em J. Estou pegando, na verdade, é como se eu estivesse tirando um traço. Eu estou somando sobre esses dois elementos, eu estou contraindo J com R. Então é como se eu estivesse pegando R, I, kappa, R, I. Eu estou fazendo isso aqui, ó. R, I, 1, kappa, 1, mais R, I, 2, kappa 2, mais R, I, 3, kappa. Se eu pegar esses três elementos e somar, é isso que eu tenho aqui, é esse objeto RIK. Estou dizendo que RIK é R, dada essa configuração IK, eu somo 1, 2, 2, 3, 3. Defino esse novo objeto, tem dois índices abertos. E quero mostrar que, na verdade, esse objeto aqui, ele depende apenas desse. Talvez expressasse um pouquinho como fazer isso. Esse resultado aqui, eu estou colocando assim do nada. Esse resultado aqui, a consequência física dessa simples relação algébrica é que a interação gravitacional no plano, se eu estiver trabalhando se eu tivesse um mundo que não tivesse 4 dimensões, como é o nosso, mas um mundo de 3 dimensões apenas, a gravitação não se propaga. A interação gravitacional, se uma partícula tem massa, está aqui, outra partícula tem massa, está aqui, não há uma força entre elas. Elas só vão sentir a interação gravitacional se uma estiver em cima da outra. Essa é a consequência desse resultado. A gente está mostrando que, na verdade, um espaço tridimensional, dessa forma, ele não tem uma curvatura dentro dele. Então, ele não tem gravitação. A gravitação é como se a gravitação não encurvasse o espaço. Então, é um resultado matemático muito simples de vocês manipularem, mas se a gente fosse estudar a relatividade geral em 3 dimensões, a consequência desse resultado é dizer que a interação gravitacional ela não tem um caráter propagatório. É como se o mundo tivesse não 4, mas 3 dimensões, a interação gravitacional ela não se propaga se dois objetos estejam a uma distância, eles não interagem. Eles só interagissem se estivessem direto com contato, se interagirem se estivessem. Então, é a consequência dessa relação. Isso é importante, às vezes, entender tensores, que a gente entende uma série de propriedades das interações. Tá? Acho que agora a gente pode voltar aqui para o nosso mundo, vamos voltar para a nossa aula. Vamos voltar para cá. Então, agora está claro para vocês o que eu estava fazendo quando eu estava fazendo PZL, CIJ, não sei o que. Está claro agora, né? Vamos pensar, para a gente manipular um pouquinho mais isso. Vou pegar, eu peguei o tensor geral. Vou pegar mais uma coisinha. Fazer o seguinte, vamos ainda vale a pena só. Quando eu pegar esse tensor de rank 2 aqui, vamos só trabalhar um pouquinho mais com um detalhe bem básico que já está feito. Eu vou fazer o seguinte, vamos agora pensar o seguinte, isso é uma matriz 4x4 no espaço de Minkowski. Mi varia de 0 a 3, Mi varia de 0 a 3, então isso é uma matriz 4x4 no espaço de Minkowski. Sendo uma matriz 4x4 no espaço de Minkowski, a gente faz como a gente fez no espaço euclidiano. A gente decompõe essa matriz numa parte antissimétrica mais uma parte simétrica.
Então, eu somei e subtraí a mesma quantidade. Esse objeto que está aqui, se eu trocar mi por mi, esse termo vai nesse e esse vai nesse. Então, ele troca de sinal. Então, esse objeto aqui é a parte antissimétrica. E esse objeto aqui é a parte simétrica. Então, agora eu estou no espaço de 4 dimensões, que é o espaço unitóide, e decompus o meu tensor T' numa parte antissimétrica mais uma parte simétrica. Da mesma forma, como acontecia no espaço unitóide, o tensor simétrico e o tensor antissimétrico, eles não se misturam por transformações de Lorentz. Se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui no ar, a linha mini vai ser lambda, mi kappa, lambda, mi lambda, a kappa lambda. Isso é a transformação de Lorentz desse objeto. Então, eu posso escrever isso de forma matricial. Isso aqui, a linha é igual a lambda, a lambda transposto. Só trocar aqui. E fica a mi kappa, lambda, mi kappa, a kappa lambda, lambda transposto, lambda mi. Então, é claro, se eu transpuser com a linha transposto, é lambda transposto, que é lambda, a transposto, lambda transposto. Mas isso aqui é a linha. Então, uma transformação de Lorentz, que é menos A. A transposto é menos A. Então, isso aqui fica menos A. Então, a parte antissimétrica, ela continua antissimétrica depois da transformação de Lorentz. Faço a mesma coisa para a parte simétrica, S', S transposto, mas S transposto é o S. Então, eu chego à conclusão que o objeto simétrico transformado permanece simétrico. Então, de novo, como no espaço euclidiano, quando eu quebro um tensor de rank 2 no espaço de unitóide, essa decomposição é invariante de Lorentz. Qualquer transformação de Lorentz mantém a transformada de Lorentz da parte antissimétrica é antissimétrica e a transformação de Lorentz da parte simétrica permanece simétrica. Então, essa decomposição simétrica ou antissimétrica, ela é válida para qualquer observador. Qualquer observador, se um percebe a parte simétrica de um, é a mesma, quer dizer, ela continua simétrica para o outro. Elas são diferentes. O A é diferente da linha, mas para um observador A é simétrico, A é antissimétrico, o outro observador, o A' também é antissimétrico. Então, a decomposição simétrica ou antissimétrica é invariante de Lorentz, independe do observador. Primeiro passo. Então já é uma forma de decompor. Agora, vamos fazer a nossa aplicação do caso simétrico. Toda matriz simétrica, mesma coisa. Se eu pegar essa matriz aqui, eu poderia decompor essa matriz como sendo uma matriz simétrica, mas só para mostrar para vocês, suponho que eu tenho esse objeto aqui simétrico. Essa linha é mini. Vamos pegar a transformada dela essa linha mini, lambda, mi, kappa, lambda, essa é kappa. Então, vou botar em forma matricial também. Essa linha, matriz, 4 por 4, a transformada de Lorentz dela é S, lambda, S, lambda. Agora vamos fazer a seguinte coisa. Vamos dizer que eu vou multiplicar essa matriz aqui pela métrica. Estão lembrados que a métrica é a minha matriz, né? 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Vamos multiplicar essa matriz aqui por eta. Eta S' igual a eta lambda S lambda transposto.
Vocês estão lembrados que a transformação de Lorentz, a propriedade fundamental da transformação de Lorentz é lambda transposto eta lambda igual a eta. Lembrados disso? A transformação de Lorentz, ela preserva a métrica. Lembra que isso aqui era a relação definidora de uma transformação de Lorentz. Então, se eu pegar aqui eta lambda, essa combinação eta lambda, posso escrever, multiplicar essa relação da seguinte maneira: eta lambda é igual a lambda transposto, lambda menos 1 transposto vezes zero. Dessa relação eu chego a essa, multiplicando a esquerda pelo inverso dessa e multiplicando aqui pelo inverso dela. Agora para cá invertido. Então essa relação, invertendo essa matriz para cá, incluída nessa relação. Vamos ver se isso aqui dá alguma coisa. Então essa relação aqui está me dando que lambda, você está me dando lambda menos 1 transposto eta. Então está aqui. Eta lambda é lambda menos 1 transposto eta. Aí aqui eu tenho S. E aqui eu tenho lambda transposto. O que mais que eu posso fazer? Então, eta é assim. Agora. Vamos pensar o seguinte. Então eu tenho essa matriz aqui, ó, eta é seguinte. Vou tentar escrever isso aqui. Isso aqui é lambda a menos 1 transposto. O lambda transposto a menos 1, lambda faz eta vezes S lambda transposto. Então isso aqui, a gente está escrevendo isso aqui. Se eu agora, então observe que essa matriz aqui é o seguinte. Essa matriz aqui é eta mi capa S' capa lambda. Eu vou fazer esse produto matricial. Multiplicando minha coluna, minha coluna. Eta mi capa S' capa lambda. Isso aqui é essa matriz aqui. Tá bom. O que eu queria fazer agora? Se eu tirar o traço, então isso aqui é um produto matricial. O lado esquerdo e o lado direito são matrizes. Se eu tirar o traço aqui, ó, traço de eta S', isso aqui é o traço de lambda a menos 1 transposto, eta S lambda transposto. Vou mostrar para vocês aonde a gente já vai chegar. Agora, o traço, ele satisfaz a regra cíclica, né? Quer dizer, o traço disso, vezes isso, vezes isso. Eu posso pegar esse cara, o traço de A vezes B, é o traço de B vezes A. Então, eu posso pegar esse cara e colocar aqui. Mas aí, lambda transposto, lambda menos 1 transposto, se inverte, tem que ser pelo, que é a identidade. Se eu usar essa propriedade comutativa do traço de A vezes B, tem traço de B vezes A. Essa matriz bate em cima daquela só porque eu estou tomando o traço. Então, isso aqui é o traço de eta vezes S. Então, isso significa o seguinte: o que é essa grandeza aqui? Eta S', eu já tinha escrito antes, eta S' é eta mi, capa S', capa mi, esse produto matricial. Mas o que significa o traço? O traço significa somar tudo isso. Então, o traço significa que o mi é igual a mi. Eu pego o traço de uma matriz, né? O traço do produto, eu pego uma matriz A e J vezes B, J, capa. Quem é o traço do produto? É simplesmente fazer capa igual a I.
Então é A e J, A, J, I. Isso aqui é o traço do produto, é o traço de AB. Então, quem é o traço desse produto? É eta, mi, capa, S, mi, capa, mi. Isso é o traço. Então, o traço de uma matriz do espaço de Minkowski não é somar os elementos da diagonal. É contrair a matriz com eta. Por exemplo, se pegar essa matriz aqui do espaço de Minkowski, S. Então, ela vai ter o elemento S00, não importa o que tem aqui. Aí aqui ela vai ter S11. Aí aqui ela vai ter S22. E aqui ela vai ter S3. Quando eu escrever uma matriz de espaço, não importa o que está fora da diagonal, estou pegando só os elementos da diagonal. Normalmente, o que a gente imagina que é o traço? O traço é a soma dos elementos da diagonal. No espaço euclidiano, qualquer matriz de traço é a soma dos elementos da diagonal. No espaço de Minkowski, o traço é eu multiplicar aquela matriz, o traço é aquela matriz. Na verdade, é o traço do produto de eta vezes S. Então, para eu tirar o traço dessa matriz, segundo isso que nós estamos aprendendo aqui, então, quer dizer, o traço, eu primeiro vou ter que contrair essa matriz eta, S, com a matriz eta, ou eta com S, tanto faz. E aí, quando eu contrair com a matriz S, a matriz eta é diagonal, ela é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, ela vai estar me dando isso aqui. S00 menos S11 menos S22 menos S32. Então, se eu pegar uma matriz do espaço de Minkowski, o traço é a contração da matriz. Que é só pensar o seguinte: no espaço euclidiano, o que é o traço de uma matriz? É uma matriz A e J. O que é o traço? É multiplicar pelo delta de J. É multiplicar pelo delta de Kronecker. Isso vai me dar A e I. Vai me dar a soma dos elementos da diagonal. Ou seja, é multiplicar a matriz pela matriz da identidade e somar. Só que no espaço de Minkowski, quem faz o papel da métrica não é mais o delta de Kronecker. Você aprendeu que a métrica no espaço de Minkowski, desde que ser o delta, passa a ser o eta. A métrica tem 1 menos 1 menos 1 menos 1, porque a métrica é a métrica da luz. Não é mais a métrica do teorema de Pitágoras, não é mais a métrica do euclidiano. É a métrica luminosa. Então ela tem 1 menos 1 menos 1 menos 1. Então, eu preciso contrair a matriz como eta. Então, eu traço aquela matriz, lá é isso aqui. É eta, mi, S, mi. Então, é só pegar. Eta, então vai ter, quando esse aqui for zero, esse aqui tem que ser zero. Mas o eta, zero só tem zero. Então, é eta 00, S00. Então, é o S00. Depois, quando aqui for 1, aqui é 1. Mas aqui sendo 1, aqui só pode ser 1. Então fica, mas o eta 1 é menos 1. Então é menos S1, menos S22, menos S2. Então, no espaço de Minkowski, a métrica, o traço não é a soma dos elementos da diagonal. A parte espacial vem com sinal menos. Porque a métrica é a eta, não é o delta. Então a contração para tirar o traço de uma matriz, eu tenho que fazer a contração dela com eta. Por isso eu estava fazendo isso aqui. Então, por exemplo, se eu tiver essa matriz aqui, S, mi, o traço de S, mi, é S00 menos S1 menos S32 menos S32. Isso é o traço. Agora, eu posso escrever isso dessa maneira. S0. Se eu abaixar o índice temporal, nada acontece. Quando eu abaixo o índice espacial, ele muda de sinal. Então eu posso escrever ela assim: mais S1 mais S22 mais S32. Então, no espaço de Minkowski, eu tenho duas formas de escrever o traço. Mas prestem atenção, porque se eu colocar os dois índices em cima, o traço ele tem que ser ao menos na parte espacial. Se eu colocar o índice embaixo e em cima, fica tudo em cima baixo. Está claro aí, já é. Então, todo o conceito vem daqui. Quando a gente tira o traço de uma matriz,
quer dizer, o espaço de Minkowski, como eu estava mostrando para vocês, é que essa combinação, né? Quer dizer, o traço da matriz S é eta mini. S mini. Então, por que eu estava fazendo isso? Porque agora eu vou fazer aquele mesmo teorema da álgebra linear. Se essa matriz aqui é simétrica, eu vou poder decompor essa matriz numa matriz simétrica, de traço nulo. Aqui eu vou colocar 1/4 do traço de S vezes a métrica. Isso aqui que é o teorema que decompõe. Então, essa matriz aqui é simétrica. Essa matriz aqui é simétrica de traço nulo. O que eu fiz? Eu tirei o traço daqui e joguei. Então, essa relação é o análogo daquela relação que a gente escreveu anteriormente no espaço euclidiano. Se eu tirar o traço daqui, se eu fizer, na verdade o traço é isso, é o S mini. Olha quem é o traço, é S00 mais S11 mais S22 mais S33. Então é o S mini. Então isso aqui é S til mini mais 1/4 do traço de S. Mas agora, quando eu pegar a métrica e fizer eta mini, isso aqui é o delta micrômetro. É delta 00 mais delta 1 mais delta 2, então isso dá 4. Aí, ó, esse 4 cancela esse 4. O traço de S é o S mini. Então, isso é igual a isso, então isso é igual a 0. Então, essa relação aqui é a relação que generaliza essa relação do espaço euclidiano. S em J, S til em J, mais 1/3 de traço de S delta J. No espaço euclidiano, essa relação generaliza essa. Claro, é só lembrar que o traço ou o traço é feito assim, ou o traço é feito assim. Certo? Está clara a motivação? Mas a ideia do traço, o traço de uma matriz é alguma coisa que deve ser invariante sobre o espaço, sobre o grupo de rotações daquele espaço. No espaço euclidiano, o grupo é o SO3. E o traço é feito com a métrica de SO3, que é a identidade. No espaço de Minkowski, o traço, quem substitui a matriz de identidade é a métrica. Esse objeto aqui. Então, o traço, ele é feito contraindo a matriz com a métrica. Da mesma forma, como no espaço euclidiano, eu pego A e J e multiplico por delta J, no espaço de Minkowski, eu vou pegar o A mini e vou multiplicar por delta J. Isso é o traço agora no espaço. Certo? Então, da mesma forma, nós podemos decompor. Então, esse tensor aqui no espaço de Minkowski, eu posso escrever ele dessa forma. Ele vai ser A mini mais uma matriz simétrica de traço nulo mais 1/4 do traço de S vezes o L. Então, nós vamos entender, não hoje, mas quando nós estudarmos o grupo de Lorentz, é que através de um tensor simétrico, de um tensor genérico de rank 2, como esse aqui, nós vamos localizar aqui os campos elétrico e magnético. Aqui eu vou ter o campo elétrico e o campo magnético do fóton. Na gama é o fóton. Então vamos localizar exatamente nesse objeto aqui os campos E e B do fóton. E vamos localizar aqui, esse objeto aqui tem 9, na verdade isso é uma matriz simétrica. No espaço 4x4, ela tem 10 componentes. Mas se eu tiro o traço, ela tem 9. Então esse objeto aqui tem 4 vezes 4, 16. E essa matriz aqui é 4x4 e antissimétrica. Então a matriz antissimétrica 4x4, ela tem 4 vezes 3. É uma matriz antissimétrica N por N, ela tem N menos 1 sobre 2 elementos independentes. Então, nesse caso é 4 vezes 3, 12 por 2, 6. Então tem 6 componentes aqui, ó, 3 do campo elétrico e 3 do campo magnético, como nós vamos ver. Esse objeto aqui é simétrico, uma matriz simétrica no espaço n-dimensional, ela tem N mais 1 componente sobre 2. Mas, se eu tiro o traço, eu tenho que tirar uma componente. Então, 4
vezes 5, 20 por 2, 10, menos 1, 9. Então aqui eu tenho 9 componentes. E aqui eu tenho traço. O traço é um escalar. Então aqui eu tenho uma única componente no traço. Então eu tenho 6, 1, 9, 15, 15 com 1, 16. 4 vezes 4, 16. Então eu sei decompor as 16 componentes desse cara. 6 ficam segregadas no tensor anticimétrico do campo 2. Depois nós vamos ver por que o campo é e o campo B. E aqui eu tenho 9 componentes aqui. E uma componente. Essas 9 componentes aqui, elas estão escrevendo esses 9 objetos que estão aqui, mais esse um aqui, esse setor aqui. Vai estar descrevendo o gráfico. O graviton, segundo a relatividade geral, ele vem alguma perturbação da métrica, daquela ideia de Einstein, né? De tirar as ondas gravitacionais aqui. Então eu tenho uma matriz simétrica no espaço de Minkowski. Essa matriz simétrica no espaço de Minkowski, ela está aqui. Aqui tem a parte do traço duro e aqui tem a parte do traço. Então, na verdade, esse tensor do espaço de Minkowski, ele, dentro de si, ele acomoda aquilo que vai estar ligado ao eletromagnetismo e aquilo que vai estar ligado à gravitação. O spin 2 está aqui dentro. Tem um spin 2 porando aqui dentro para nós vamos entender. Está próximo, mas é fácil de entender por quê. Por isso que a gente pensa que a gravitação pode estar unida com a gravitação. Essa foi uma ideia que passou por Einstein, né? E quando você vê que o espaço Minkowski é tão bem organizado, que ele já te indica que dentro do mesmo tensor reside aquilo que vai compor o eletromagnetismo e aquilo que vai compor a gravitação. Então, por que aqui dentro mora o spin 2? Vamos entender. Esse objeto aqui não é um tensor simétrico. É essa que chama de mini. Como é que eu decomponho esse objeto? Como é que eu vou olhar esse objeto do ponto de vista do espaço euclidiano? Mini pode ser 0, 1, 2, 3. Então eu posso tirar aqui, ó, S tio 0, 0, S tio 0, I, S tio I, J. Ó, 0, 0, 0 I. Por que eu não tirei o I 0? Porque esse objeto é simétrico, 0 I igual a 0. Então conto uma vez só, pergunta de vocês. Mas só no S tio I, J. Ó, essa matriz S tio I, J, ela não é simétrica. Agora sim, é 3 por 3. Então é uma matriz 3 por 3 simétrica. 3 vezes 4, 12, por 2, 6. 6 elementos, mas ela tem traço número, menos 1, 5. 5 igual a 2S mais 1. S igual a 2. Então, o spin 2 está morando aqui. Esse objeto carrega spin 2. Então, a onda gravitacional, segundo a relatividade geral, o graviton deve ter spin 2, não spin 1. O fóton tem spin 1, mas o graviton tem spin 2. Então, no espaço de Minkowski, eu compreendo que dentro de um tensor, um tensor genérico de rank 2, eu decomponho esse tensor numa parte antissimétrica e o eletromagnetismo vai estar aqui, como nós vamos entender. E dentro da parte simétrica de traço nulo, que é esse objeto aqui, eu identifico exatamente alguém que tem 2 graus, que tem 5 componentes, certinho. 5 componentes é o espintor, 2S mais 1 igual a 5 quando S igual a 2. Então, eu consigo entender que dentro desse tensor PMI, uma parte está com fóton, outra parte está com gráfico. Então, é a relatividade, o próprio espaço de Minkowski, ele já te dá essa indicação de que tem uma simetria, deve ter uma ligação entre mais profunda desse sistema. Da mesma forma, da mesma forma que nós estudamos representações do grupo de Lorentz, nós vamos ver como é que a supersimetria sai. A supersimetria está dentro do espaço de Minkowski, eu não preciso dar nenhum comando. Ela está lá, basta a gente saber ler a representação. Então eu não preciso descolar. A supersimetria não é algo completamente fora. A supersimetria ela está dentro de uma representação que nós vamos entender do grupo de Lorentz. Essa representação aqui, a representação 1 meio. Aqui dentro mora a supergravidade. E aqui, essa representação
quando nós entendermos a última medida do grupo de lógica, que vai tomar mais uns 2 encontros nossos, essa representação é a representação 0 mais 0, 1, como nós vamos entender. Essa representação é a representação 1, 1, e essa representação é a representação 0, 0. Então, o grupo de Lorentz, ele mapeia, né, ele demarca tudo que está dentro de um tensor. E cada situação física, ela está dentro de um tensor bem determinado, dentro de uma representação do grupo de Lorentz. Nós vamos entender isso. Eu estou só citando para vocês, tá legal? Pode falar. Como é que são essas pesquisas da gravitação com o eletromagnetismo? Como é que o pessoal está tratando isso? Olha, vamos dizer, na década de 20, né, uma primeira tentativa de unificar a gravitação para o meio da Calusa, depois o Klein entrou nisso em 25 e Einstein entrou nisso em 27. Então, 19, 25 e 27. Depois o Klein levou esse projeto bastante à frente na década de 30. Então, em 38, o Klein conseguiu, na verdade, não só unificar o eletromagnetismo, quer dizer, ele propôs, ele não unificou, mas ele fez uma proposta de unificar a gravitação com o eletromagnetismo, com as interações fortes e as interações fracas. Isso já é um trabalho do Klein de 38. Ele chamou de a teoria de tudo, Theory of Everything. Depois, na década de 70, 80, a supergravidade ela veio na direção de unificar melhor a gravitação com o eletromagnetismo. Na verdade, a supergravidade ela foi o maior encaminhamento para a unificação das interações. Mas o projeto também era limitado. Viu-se que depois a supergravidade não conseguiria dar conta de todos os problemas que a unificação quântica. E aí, da supergravidade, entrou a teoria de cordas, que também se propôs no início, né, como sendo a maneira mais viável de propor a interação, a unificação de todas as interações. Hoje, a gente sabe que, do ponto de vista da teoria de cordas, a unificação está bem aquém daquilo que se pensava. Então, a teoria de cordas, hoje, ela é uma teoria muito importante, mas no sentido de que ela nos permite, talvez seja a melhor teoria, a teoria mais próxima de nos dar uma teoria quântica da gravitação. Então, a teoria de cordas ela avançou muito no sentido de nos ajudar a compreender a quantização do campo gravitacional. Mas quando ela surgiu muito também com a proposta de unificar a gravitação com as demais informações. Hoje a gente viu que esse projeto ele é muito indefinido. Não podemos dizer que falhou, mas a gente está muito aquém daquilo que a gente pensava chegar. E, na verdade, o que a teoria de cordas tem dado de melhor é uma descrição quântica da gravitação. Essa situação. Então, hoje, a gente ainda não tem um mecanismo unificado da gravitação das fases. Isso é um problema até aberto. Mais aberto do que como se pensava há 20 anos. Há 20 anos, né, quando a teoria de cordas entraram em 84, 85, 28 anos atrás, mas há 20 anos, no início da década de 90, a expectativa de que a teoria de cordas pudesse realmente dar uma unificação final era muito grande. E aí, isso hoje a gente sabe que esse projeto está muito indefinido, muito ambíguo, tem muitas indefinições, então é um projeto que é muito assim, arbitrário. Oi? Ele já começa a vir lá. Começa a vir lá do dia, lá do dia está mais próximo. Quanto papel na lata do dia? Ou então quanto pendrive, né? Cheio. Bom, vem gravitação, né? Porque vem unificação. A unificação hoje está bem assim. Quando dá para se pensar bem automático. Só em gravidade. Oi? A ideia do professor Luiz Alândia que dentro de 200 anos, string theory is the physics for the next 200 years. Ele deixou essa herança maldita para nós. Mas não dá para se pensar só na gravidade do eletromagnetismo sem pensar nas outras forças? Pode, mas também pode pensar só na eletromagnetismo, mas mesmo assim você ainda não tem uma teoria dentro do que a gente chama uma boa teoria quântica de campos, uma teoria normalizada.
problema todo que a gente tem hoje é a educação. Você só conseguiria usar o mesmo na teoria de cordas, mas aí o problema da teoria de cordas é que quando você introduz o elétron no magnetismo, você também tem que introduzir as dimensões de dimensões. E aí você tem um problema sério de arbitrariedade, de definir, você está unificando em relação a que universo, a que estado fundamental. É um problema muito sério de definir, porque se você tem uma teoria quântica, toda a teoria quântica parte do pressuposto que existe um estado fundamental. Que esse estado fundamental tem que ser único. Porque o que você mede na teoria? Você mede as flutuações em relação ao vácuo. O vácuo está lá fixo, estável, as partículas flutuam aqui. Você vai medir as flutuações. Se você tem um número muito grande de vácuos, você tem um problema de definição de fase. Você não sabe que a excitação que você está olhando é uma excitação em relação a que estado fundamental. É uma indefinição. O problema da teoria de cordas é que ela tem um número de 10 elevado a 126 estados fundamentais. Então esse problema se chama o problema da landscape, o problema da parte do landscape problem. Então esse é o problema sério da teoria de cordas, com um número infinito de estados fundamentais. Para onde que eu vou? Para onde que a teoria espontânea vai? Você não sabe espontaneamente. Então, hoje, a gente pode dizer que o problema de unificação dentro da teoria de cordas é um problema grande e aberto. Mais aberto do que se pensava no passado. O problema do multiverso está ligado a isso. A esse número de vai. 10 a 126. Cada estado fundamental está aí. A teoria quântica ela vem como uma ferramenta fundamental para isso? É sim, fundamental. Quer dizer, ainda hoje talvez você não tenha ainda construído de uma maneira finalizada uma teoria quântica para cordas. Você tem uma mecânica quântica para cordas, mas uma teoria quântica de campos para cordas, esse programa vai ser desenvolvido. Ele comporta uma matemática bastante elaborada e ainda não é de domínio muito grande da física e mesmo os matemáticos, eles estão desenvolvendo novos setores da matemática para lidar com esse problema. Uma teoria quântica de campos, não uma mecânica quântica, uma teoria quântica. Esse é um problema muito mais elaborado.